Vamos eliminar a dúvida desde já. Qual é a diferença entre do, does e did? O que são essas palavrinhas que torturam tanto quem está aprendendo inglês no básico, no intermediário e muitas vezes até no avançado? O que é isso? Vamos te ajudar aí. O do, o does e o did são extremamente confundíveis para quem está começando o inglês, mas não é uma coisa especificamente só do inglês básico. Apesar de serem palavrinhas que são apresentadas ali logo no começo de um curso, logo quando você está começando a estudar inglês, elas são palavras que elas podem aterrorizar alunos mais para frente, mesmo alunos fluentes ainda podem cometer esse erro. Então vamos tentar entender por que eles são tão chatos, mas tão importantes ao mesmo tempo. O do, o does e o did, pessoal, são variações, são transformações do, né? Do verbo no infinitivo, que é o to do. O do, pessoal, ele é tão fácil de confundir porque ele vai ser tanto um verbo auxiliar quanto um verbo de ação. Então é aí que às vezes tudo fica meio confuso. Por exemplo, se eu for perguntar para você um verbo de ação, que é o do, o verbo fazer, que esse é o significado do como verbo de ação, eu posso perguntar para você, o que você faz? Qual que é o seu trabalho? O que você faz aí como profissão? A pergunta seria, what do you do? What do you do? I'm a teacher, I'm an engineer, he's a lawyer, I am studying. Então quando eu for perguntar para alguém o que a pessoa faz, o que você faz, eu uso do, tanto como auxiliar, como verbo de ação fazer. É aí que pode dar essa espanada. Então vamos entender direitinho essas duas colunas. Anota aí no seu caderno de estudos duas colunas. Na primeira vai estar escrito auxiliar e na segunda vai estar escrito verbo de ação. Então, quando eu estiver falando do presente, o auxiliar pode ser o do ou pode ser o does. É isso mesmo. Então, lembra daqueles outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que o auxiliar em inglês, para todos os tempos verbais, qualquer tipo de auxiliar, vai servir para negativa e para pergunta. Então, volta lá na sua tabelinha. Se eu for usar o do ou o does no presente, ele vai ser auxiliar da negativa e da pergunta. Então, vamos fazer uma negativa com o do no presente. I don't like pizza. I don't like pizza. Anota aí nessa coluninha do no presente, na negativa, como auxiliar. O que quer dizer? Eu não gosto. Você tá vendo que esse do aparece junto com o not para fazer a palavrinha don't? É isso, ele tá somente auxiliando essa parte de fazer na negativa. Qual que é o verbo da frase? O like. Então ele não é um verbo de ação, ele não tem nenhum sentido como verbo principal da frase. Mesma coisa na pergunta que eu usei no começo do vídeo. What do you do? Nesse caso eu tenho o auxiliar do, que é aquele primeiro que vem na frente do sujeito, do you, como auxiliar. Então essas duas frases servem para os sujeitos I, you, they e we. Voltando, no presente, com essas quatro pessoas, I, you, they e we, o auxiliar vai ser o do, tanto para negativa quanto para pergunta. Pode fazer seus exemplos, vai deixando aqui nos comentários que eu vou te ajudar a corrigir tudo isso. Já o does também vai servir como auxiliar, mas para outras pessoas, para o he, para o she e para o it, para a terceira pessoa do singular. Então essas mesmas frases que eu fiz com o don't, poderia ser com o doesn't na negativa, com o he, com o she, com o it. Então ele não gosta de pizza. He doesn't like pizza. Tá vendo que serve a mesma lógica, faz a mesma lógica do don't. Então você vai usar só para as pessoas diferentes, mas anota aí, momento dica, do e does, os dois são no presente, então nenhum deles vão aparecer no passado. Quem que vai ser o auxiliar do passado? Exatamente, o did, a terceira parte desse trio maravilhoso que todo mundo confunde e é super normal. O did, ele vai servir para todas as pessoas, graças a Deus não tem essa diferença no passado. Então, I didn't go. He didn't go. They didn't go. Todo mundo leva esse didn't como auxiliar de novo, tanto da negativa. Então na frase poderia ser They didn't go to the party. Eles não foram na festa. They didn't go to the party. E se eu for fazer uma pergunta,
Why did they go to the party? Por que que eles foram na festa? Why did they go? Você tá vendo que o verbo é o go, não tem nada a ver com o verbo do, não tem nada a ver com a ação de fazer, mas o do, o did e o does aparecem nessas frases no presente e no passado como auxiliares. Então, se você conseguir tirar essas duas colunas da sua cabeça e distinguir as duas, fica um pouco mais fácil. Vamos fazer agora as frases do do como verbo de ação, como verbo fazer. Então, eu faço minha lição todos os dias, por favor. Se você está estudando inglês, é importante fazer a lição. I do my homework every day. Você tá vendo que essa frase aqui é uma frase na afirmativa? Então, o do ele vai assumir esse papel de verbo de ação muitas vezes na afirmativa. I do my homework. Nesse caso, ele não é auxiliar, eu não preciso do not, eu não preciso de nada disso. Ele é o verbo fazer. Essa frase, I do my homework, está no presente. E se eu fosse fazer essa frase com John? O John faz a lição todos os dias. O que ia acontecer? Ele vai virar o does. Só que nesse caso, ele é o does no verbo fazer. Ele é um verbo de ação. John does his homework every day. Também no presente. Também usando esse Szinho do he, sheet. Então, de novo, lembra que eu falei? O do e o does sempre no presente. E se eu fosse falar que a Mary fez a lição dela ontem, eu já ia passar isso para o passado, também um verbo de ação, também o verbo fazer. Mary did her homework last night. Ontem à noite. Mary did her homework last night. Você tá vendo que ele vai partir da posição de verbo de ação, sujeito, verbo de ação did e o resto da frase. Fazendo essas duas coluninhas e trabalhando aí com vários exemplos, pode deixar tudo isso no comentário aqui debaixo do vídeo que eu vou te ajudar a corrigir. Trabalhando com essas duas colunas separadas, fica mais fácil da gente entender a diferença entre o do, o does e o did em todas essas situações. Você tá vendo que é muito importante entender, você tá vendo que aparece em várias situações. Se você curte esse tipo de conteúdo, essa coisa mais voltada para tirar a diferença entre coisas que se confundem, deixa o like aqui para eu entender que você curtiu esse tipo de conteúdo, para eu trazer mais vídeos desse tipo aqui no canal. Espero que tenha sido útil and bye! Expression of the day. E a Expression of the Day de hoje, você sabe que no final de cada vídeo aqui, da maioria dos vídeos do canal, tem uma expressão idiomática que não pode ser traduzida, ela é muito específica do inglês. Você já pode colocar essa expressão na sua listinha de expressões estranhas. A expressão de hoje é to burn the candle at both ends. Putz, de uma expressão grandona. To burn the candle at both ends. Traduzindo ao pé da letra seria queimar a vela dos dois lados. Então sabe quando você pega o pavio da vela, queima ela aqui, queima ela aqui? Na verdade, o objetivo e o significado dessa expressão idiomática é trabalhar muito pesado. Sabe quando você está se desgastando? Burning out, aquele momento que você está tipo super estressado, cheio de trabalho, não tem tempo para descansar. Você pode usar numa frase: I'm burning the candle at both ends. My boss is driving me crazy this month. Então, nossa, eu tô realmente me acabando de trabalhar nesse mês porque meu chefe tá louco, meu chefe tá me deixando louco. Então, você vê que é uma expressão que tem essa ideia bem física mesmo, né, do queimar, do ficar totalmente desgastado, mas ele é usado com essa expressão meio que idiomática mesmo, na ideia de se desgastar e trabalhar bastante e realmente ficar acabado. Pode colocar na sua listinha de Expressions of the Day and bye!